Todo mundo conhece o Peter Pan, aquele garoto mágico que voa pelas janelas dos quartos infantis, espalha pó de fada e promete aventuras sem fim. Mas tem uma parte dessa história que a Disney preferia que você nunca descobrisse. No conto original de James Matthew Barrie, Peter não é só o líder dos meninos perdidos. Ele é o juiz e às vezes o carrasco. Quando algum deles começa a crescer, algo que vai contra as regras, Peter simplesmente dá um fim neles. Ele apaga os amigos da memória assim que morrem, como se nunca tivessem existido. Não é o herói salvador de crianças. É algo mais escuro. Uma criatura que coleta, usa e descarta os pequenos quando já não servem ao propósito da infância eterna. Mas o mais perturbador de tudo nem está na ficção. Está na realidade brutal que deu origem a ela. Essa é uma história de dor real, de como os traumas de um homem moldaram um dos personagens infantis mais famosos do mundo. E dos meninos de verdade que inspiraram Peter Pan. Crianças que brincavam nos jardins de Kensington e cujas vidas serviram de matéria-prima para a Terra do Nunca. Os destinos delas foram tão trágicos que muita gente passou a sussurrar sobre uma maldição. Tudo começou bem longe da Terra do Nunca, numa casa escocesa, em 1867. James Matthew Barrie tinha apenas 6 anos quando seu irmão mais velho, David, morreu num acidente de patinação, um dia antes de completar 14 anos. David não era só um irmão, era o filho preferido de Margaret Barrie, aquele que nunca errava, o menino de ouro. A perda foi repentina, violenta, e o luto que se seguiu foi devastador. Margaret se isolou num quarto escuro, mergulhada em uma dor tão profunda que parecia outra pessoa. Mas não era só sofrimento. Ela encontrou consolo numa ideia que marcaria para sempre o filho sobrevivente. Seu menino morto agora era eterno. Nunca cresceria, nunca a deixaria. O pequeno James viu a mãe desaparecer dentro dessa fantasia. E querendo desesperadamente o amor dela, tentou de tudo para se tornar David. Vestiu suas roupas, falou com sua voz, tentou ser o filho que morreu. Mas nada trouxe Margaret de volta. Ela ficou ali, meio viva, devota para sempre ao menino que nunca envelheceria. Esse dano moldaria Barrie e tornaria a criação de Peter Pan quase inevitável. Na vida adulta, ele media pouco mais de 1,60 m. A voz nunca engrossou de verdade. Era fina, quase infantil. Em 1894, se casou com a atriz Mary Ansell. O casamento durou 15 anos, mas Mary revelou que ele nunca foi consumado. Barrie parecia incapaz de amar fisicamente. Ela dizia que ele continuava um menino, ainda vestindo as roupas do irmão morto, ainda falando como ele, preso num corpo que não crescia. E foi dessa prisão que Peter Pan escapou. Nos jardins de Kensington, Barrie, já com 40 anos, emocionalmente estagnado, conheceu Sylvia e Arthur Llewellyn Davis e seus 5 filhos: George, Jack, Peter, Michael e Nicholas. Eles tinham uma infância confortável, cercados por babás e brinquedos, tudo o que Barrie nunca teve. Ele os encantou logo de cara. Fazia truques com as orelhas, dançava com o cachorro, inventava histórias fantásticas. Os meninos o chamavam de Tio Jim. As brincadeiras viraram lenda. Piratas, náufragos, índios, tudo anotado por Barrie em seus cadernos. Em 1904, ele transformou isso em Peter Pan, ou O Menino que Não Queria Crescer. E a peça foi um sucesso imediato. Mas enquanto o mundo aplaudia, os meninos Davis mal sabiam que estavam assistindo ao início de algo mais sombrio. A história que eternizaria as crianças também começava a moldar o destino delas. Quando Arthur morreu em 1907 e Sylvia em 1910, Barrie tornou-se tutor legal dos meninos. Ele havia amado Sylvia em silêncio, mais uma figura inalcançável. E agora tinha os filhos dela, os verdadeiros meninos perdidos, órfãos como os personagens no palco. O que era só brincadeira virou vida real. Crianças sob o cuidado de um adulto emocionalmente incapaz de ser pai. A peça que encantou o mundo parecia ter atravessado a cortina e se tornado realidade. Como se a imaginação de Barrie tivesse amaldiçoado as crianças que inspiraram ele. E assim como na peça, os meninos começaram a morrer, mas por causas ainda mais sombrias. George, o mais velho, foi morto na Primeira Guerra Mundial aos 21 anos. Michael, o favorito de Barrie, se afogou em Oxford, também aos 21, em circunstâncias misteriosas. Michael tinha uma ligação intensa com Barrie.
nos últimos anos de vida, sofria de insônia e pesadelos com afogamento. Escrevia cartas dizendo que acordava ofegante, sentindo água nos pulmões. Falava de uma sombra que o seguia, algo que puxava ele para o fundo. Em 19 de maio de 1921, ele entrou no Tâmisa com seu amigo Robert Buxton. Os dois eram nadadores fracos. Ambos entraram na água vestidos. Não gritaram. Não lutaram. Simplesmente afundaram. O local era conhecido como Poço do Homem Morto, com correntezas traiçoeiras e fama entre jovens suicidas. O bilhete de Robert foi destruído pela família. Testemunhas disseram que os dois falavam em nunca precisar crescer. Para Barry, aquilo foi o fim. No diário escreveu apenas: Michael se foi. Todo o meu mundo se foi com ele. A linha entre fantasia e desejo de morte já não existia. Peter Llewellyn Davis, o menino cujo nome deu origem ao personagem, carregou a maior cruz. Na vida adulta, odiava ser chamado de o Peter Pan da vida real. Chamava a peça de aquela obra-prima terrível. Vivia tentando escapar dela, mas o nome o perseguia. Nos negócios, nas conversas, até quando estranhos o reconheciam no metrô. Peter acabou tendo depressão e se afundando no álcool. Ficava furioso se alguém mencionava Peter Pan perto dele. Em 1960, aos 63 anos, Peter entrou na estação de metrô de Sloane Square e se jogou na frente de um trem. Na nota de despedida, escreveu o que talvez fosse a maior verdade de toda essa história. Toda essa história de Peter Pan tem sido um terrível fardo para nossa família. Até os Davis que sobreviveram carregaram as cicatrizes. Jack viveu até os 65 anos, mas passou a vida inteira recusando qualquer entrevista sobre Barry. O silêncio dele era tão absoluto que parecia uma segunda forma de morte, uma maneira de enterrar o passado sem precisar falar dele. Nicholas, o mais novo, chegou aos 73, e diferente do irmão, escolheu gastar boa parte da vida adulta defendendo Barry de acusações de comportamento impróprio. Uma cruzada que o consumiu por dentro, como se proteger a memória do escritor fosse também uma forma de proteger a própria. Dos 5 garotos que brincaram nos jardins de Kensington, o saldo é devastador. 2 não chegaram aos 22 anos. Um se mata pulando diante de um trem. E os 2 últimos sobrevivem oscilando entre silêncio e negação. Nos livros, os meninos perdidos nunca crescem porque vivem na terra do nunca. Na vida real, os Davis ficaram presos em outra espécie de prisão. Uma que não os manteve jovens, mas os assombrou até matar ou marcar cada um deles. E ainda assim, o horror não está apenas no que aconteceu com esses meninos. Está também no que Barry colocou no texto original, detalhes que a Disney apagou sem hesitar. No romance de 1911, Barry larga a máscara de vez. Ali, quando os meninos perdidos começam a crescer, o que é proibido, Peter simplesmente acaba com eles. Para a Disney, ele é salvador. Para Barry, é executor. E isso não é só um detalhe de enredo. É o reflexo cru da própria psicologia de Barry. Em seu universo, crescer é punido com uma espécie de morte. Quem deixa de alimentar a fantasia infantil perde seu lugar. É descartado. Essa crueldade não ficou só nas páginas. Anos depois, descobriram uma carta secreta que Barry escreveu ao jovem Michael Davis, o mesmo que se afogaria mais tarde. Nela, Barry se descreve como uma vela gordurosa dobrada no meio e encerra com uma instrução inquietante. Sou muito afeiçoado a você, mas não conte a ninguém. O bilhete revela uma relação carregada de dependência sufocante. E essa escuridão, que ele nunca admitiria em público, acabou infiltrada na figura de Peter Pan. Outro detalhe que a Disney apagou completamente. Antes de levar as crianças, Peter voa até a casa dos Darling e instala barras de ferro na janela. Ele quer que elas acreditem que foram abandonadas. Se pensassem que não eram amadas, não teriam alternativa além de segui-lo. Essa manipulação, escrita tão abertamente por Barry, soa quase como uma confissão velada. Quando a mãe dos Davis morreu, seu testamento deixava os meninos aos cuidados da babá, Jenny. Mas Barry, que fez a transcrição oficial do documento, alegou que ela havia escrito Jimmy, o apelido dele. Até hoje, muitos historiadores acreditam que ele adulterou o testamento. Com uma única mudança de palavra, ele se tornou guardião das crianças que tanto desejava, prendendo-os a si como Peter prende os meninos perdidos. No texto original, Peter não é um garotinho encantador.
É uma criatura dentro de um corpo esquisto. Barry descreve sua respiração como curta e acelerada, quase animal. Diz que o corpo dele muda de forma para caber dentro dos troncos das árvores. E assim como seu corpo não guarda forma, sua mente não guarda memória. A juventude eterna tem como preço o esquecimento eterno. Barry escreveu que Peter esquece tudo, inclusive aqueles que amaram ele. Quando reencontra Wendy adulta com uma filha, não reconhece nada. Não lembra de Tinkerbell, que morreu por ele. Não lembra dos meninos perdidos, aqueles que mais tarde ele mesmo eliminaria. Para Peter, ninguém é pessoa. São apenas experiências que se apagam. Cada carinho, cada aventura, cada laço é riscado como giz num quadro negro. Peter Pan não é abençoado com infância eterna. É condenado à solidão eterna, conhecendo todos pela primeira vez, para sempre. O livro termina com Peter esquecendo Wendy e voltando anos depois para levar sua filha. Depois, a neta. A criança individual nunca foi o ponto. O que importava era a juventude em si, combustível para sua fantasia, baterias descartáveis de um brinquedo que nunca para. No fim, Peter Pan é a tentativa desesperada de um homem devastado de decifrar a própria infância quebrada, e uma maldição que se derramou sobre os meninos reais que o inspiraram. Quando Barry morreu em 1937, deixou os direitos autorais para o Great Ormond Street Children's Hospital, um gesto carregado de ironia sombria. Uma história nascida da morte, financiando a luta contra a morte infantil. Contamos às crianças que essa é uma história sobre magia e aventura. Mas agora você conhece a outra camada. Peter Pan nunca foi só sobre encantamento. Foi uma confissão, um mapa da dor de um homem que transformou trauma em fantasia e fantasia em tragédia. Voltando para a origem da história, relatos contam que a morte de David não só abalou a família Barry, ela redefiniu quem seu irmão James seria. Registros da época mostram vizinhos descrevendo Margaret, mãe de James, como alguém que recusava o presente, presa à imagem idealizada do filho perdido. Esse congelamento simbólico não transformou James em herdeiro, mas em substituto, uma espécie de réplica viva, empurrada para ocupar o espaço emocional de um morto. E essa troca silenciosa se tornou o eixo psicológico que guiaria toda a vida dele. Na sociedade vitoriana, o luto seguia rituais rígidos, mas a relação entre mães e filhos caminhava entre devoção e controle. Nos diários preservados, Margaret chama David de "o menino que jamais me deixará". James, tentando imitá-lo, aprendeu uma lição dolorosa. O amor vinha quando ele se apagava. O gesto infantil de vestir as roupas do irmão virou um mecanismo psíquico, uma forma de se recusar a crescer, gravada no corpo, na voz, no comportamento. Relatos médicos posteriores sugerem que Barry pode ter desenvolvido distúrbios ligados ao trauma precoce, afetando a altura, maturação sexual e até a voz. Biógrafos descrevem um homem de movimentos contidos, voz baixa, olhar sempre infantilizado, como se seu corpo tivesse escolhido permanecer exatamente onde a mãe o queria, num estado de dependência eterna. Essa corporalidade suspensa é a primeira chave para entender por que Peter Pan não nasce como herói, mas como sintoma. A rigidez emocional da era vitoriana transformava a intimidade em silêncio. E o casamento estéril de Barry com Mary Ansell não é apenas um mero detalhe da vida dele. É a prova de um limite profundo, quase intransponível. Barry parecia incapaz de cruzar a fronteira que separa a infância da vida adulta. Nas cartas que sobreviveram, há afeto, há cuidado, mas não há desejo. Tudo soa como se qualquer avanço, qualquer gesto mais íntimo, violasse o pacto silencioso que ele firmara com a mãe décadas antes. Não crescer, não substituir, não desaparecer como David desapareceu. Esse impasse acabou produzindo a necessidade de um território alternativo, um lugar onde o tempo não avança, onde o corpo não exige mudanças e onde o afeto não precisa encarar sua forma adulta. Os Jardins de Kensington foram o primeiro esboço desse espaço emocional. A Terra do Nunca, sua versão final. A fantasia de um mundo sem maturidade não nasceu da imaginação livre, mas de uma estrutura traumática. Peter Pan, o menino que nunca cresce, é a expressão extrema daquilo que Barry acreditava ser sua única forma de continuar existindo. Transformar dor em mito
e o mito em prisão. Depois disso, tudo o que ele escreveu parece carregar esse mesmo gesto desesperado de tentar manter vivo aquilo que, no fundo, já estava morto. A imagem de Peter Pan que ficou no imaginário popular é resultado de um processo de limpeza que arrancou da obra de J.M. Barrie tudo o que não cabia no universo infantil. O texto de 1911 mostra outra criatura, uma juventude que não é bênção, é algo disfuncional. Uma imortalidade que se sustenta na destruição constante do mundo ao redor. Lendo com atenção, a gente percebe um personagem feito de lacunas, silêncios e violências escondidas, como se Barrie tivesse tentado escrever não um menino, mas a forma literária de seu próprio trauma. O ponto mais perturbador, a morte dos meninos perdidos, aparece no romance quase como um detalhe, embora funcione como a moral de um conto. Crescer é um crime, e todo crime deve ser punido. Essa crueldade ecoa a estrutura psicológica de Barrie, moldada pela crença de sua mãe de que a infância ideal é a que nunca envelhece. Os meninos perdidos viram substitutos descartáveis de David, e Peter, o agente que impede que qualquer um deles alcance a idade em que o amor materno falhou. Mas a amnésia total é o golpe mais violento. Peter esquece tudo. Amigos, amores, mortos. Esse apagamento compulsivo não é falha de narrativa. É reflexo da psique de Barrie. A sua intenção era mostrar que era perigoso se lembrar dele. Recordar significava encarar a perda. E encarar a perda significava voltar à morte de David, a ferida original. Criar um personagem incapaz de lembrar era, para Barrie, construir uma fantasia defensiva. Um ser que não sofre porque não lembra carrega uma história. Peter Pan é, em última instância, uma tentativa desesperada de congelar o tempo, de impedir que a dor avance, de reescrever a história de um menino que nunca cresceria. Lido dessa forma, o conto deixa de ser fábula e se transforma em pedido de socorro, um documento de sofrimento que a cultura transformou em encantamento. E depois de enxergar essas camadas, a promessa do menino que nunca cresce perde completamente seu brilho mágico. Para quem entende o que está por trás dela, é impossível voltar a vê-lo da mesma forma.